Boa noite. Olá, eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Estamos aqui no nosso 9º dia do jejum de Daniel. Eu convido a todos que estejam participando e nós sempre estaremos entrando às 21 horas e cada dia uma mensagem especial liberada para todos, não somente os que participam do jejum, mas todos aqueles que amam aprender a palavra do Senhor. Enquanto aguardamos os irmãos e as irmãs que vão acompanhar online, vamos louvar o Senhor. Não vou calar meus lábios. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma boa noite a todos que já estão presentes. Fabrício Galon entrou hoje, primeirão. A Bruna, Catarina, o Fábio, a Joyce, Liliane, o Dimas, a Cláudia, Leonilda. Glória a Deus. Hoje temos bastante dos que estão participando, são 28. E com certeza Deus há de falar conosco novamente. Então, como eu tenho dito ao longo desses 8 dias anteriores, cada mensagem, né, ela está nos levando, nos abrindo, é como se fosse um quebra-cabeça, está sendo montado aquilo que devemos aprender. Então, são lições importantes que nós devemos assimilar e colocarmos no nosso dia a dia daqui para frente. São pontos muito importantes. E hoje nós vamos falar sobre 7 portas por onde o mal entra. Porque quando nós fazemos jejum, normalmente nós fechamos portas. Porque a gente sabe que é um tempo de consagração.
E é muito importante, e eu fico feliz que vejo, né, que vocês, os participantes, basicamente se mantêm fiéis, né, um ou outro que desiste, normalmente fiéis, porque já entenderam a importância que é esse tempo, né? Mesmo os irmãos aí viajando, pediram para entrar, e é isso aí. A questão é que nós aprendemos fundamentos e vamos estar sempre revisando para o nosso dia a dia, porque o cristão, de uma certa maneira, está sendo bombardeado por muitas obras demoníacas. E isso em todo mundo, não é só no seu trabalho, é no governo, é onde você está. Então a gente precisa estar aprendendo fundamentos ou revisando fundamentos de forma prática para a gente enfrentar o dia a dia, nossas famílias, né, a nossa vida, a gente poder desfrutar daquilo que Deus tem para os seus filhos enquanto nós estivermos aqui. Então, hoje nós vamos falar sobre as 7 portas por onde o mal entra. Apocalipse 3, 20, ele fala de eis que estou à porta e bato, né? Para quem que a gente está abrindo a porta? Quando vemos a maldade do ser humano cada vez pior, o rumo que o mundo está tomando, olha o país. O diabo vem destruindo a vida de muitas pessoas, de muitas famílias, filhos. Satanás entra por uma das 7 portas que favorece as suas obras, ou pelas 7 se bobear. São brechas que ele não perdoa. Em outra oportunidade estaremos falando mais propriamente dito de brechas. Mas essas portas, elas permitem que o diabo entre nas nossas vidas. E o cristão precisa aprender a vigiar cada uma delas. Em Gênesis 4, 7, nós lemos assim: se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você domine. Então, Deus coloca aqui exatamente algo importante: o pecado está à sua porta. Então, a gente sabe que, de alguma maneira, de alguma forma, ele sabe que tem uma porta que pode se abrir a qualquer momento. E aí é que está o nosso desafio. A primeira porta, vamos então ver cada uma dessas 7 portas. A primeira porta é a porta dos pensamentos. Efésios 2, capítulo 2, versículos 2 a 3 diz: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, que é o diabo, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Tenho sempre falado isso, que o Satanás ele não lê pensamentos, mas ele sugestiona. Você não pode evitar ter maus pensamentos, mas você pode decidir quais pensamentos vão permanecer na sua mente. Segundo Coríntios 10, versículos 4 e 5, o apóstolo Paulo nos escreve também: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Então, o fundamento do discipulado, um fundamento muito importante, é o quê? Levar o nosso fundamento, o nosso pensamento, à obediência a Cristo. E a luta é porque o diabo vai sugestionar sempre. Ele sempre vai colocar situações que nos favoreçam, porque eu sempre digo isso. Até um dos nossos participantes perguntou para mim, eu vou aproveitar para esclarecer a todos, né? Imagens geram pensamentos, pensamentos geram palavras, palavras geram ações, ações geram resultados que podem ser bons ou ruins. Bom, vamos lá. Você está na internet, como está agora. Terminou, de repente, manda um vídeo para você, ou você entra num site, lá no site tem uma cena pornográfica, por exemplo. Você viu. Veja bem, imagens geram pensamentos, imediatamente você vai ter um tipo de pensamento. Agora, você é que vai saber que coisa vai fazer com aquilo ou não. Imediatamente você vai cortar ou não. E disso daí, o que gerou do seu pensamento, você vai falar. E falando, vai ter resultados, vai ter ação, você vai ter ação, você vai agir. E isso vai gerar resultado. Se alguém vê, aí aquela discussão, aquele problema, não sei o quê, de todo jeito vai. Então, você está vendo, de repente, a mensagem hoje.
Isso gera o quê? Pensamentos. Isso vem gerar pensamentos na palavra, de fé, que você pode tanto para o bem como para o mal. Dei um exemplo do mal, agora para o bem. E pôr isso em prática na sua vida. Você vai falar, não, eu quero essa bênção para mim, essa bênção vai ser minha. Aí a atitude, você passa no dia a dia a estar profetizando essa palavra. Aí você vai ter o resultado positivo, diferentemente do primeiro exemplo. Então, as imagens que você vê, o que você imagina, porque às vezes a gente já imagina essa imagem que a gente viu. De alguma maneira, as imagens vão mexer com os nossos pensamentos. E claro que o diabo vai colocar os dele. Ele não vai perder a oportunidade. Não foi assim que aconteceu com o rei Davi, por exemplo. O rei Davi, ele mostrou de uma maneira. Tentou com José, que estava no Egito. José preferiu correr. A situação não dava para enfrentar. Então, é isso que a gente fala. De imagens geram pensamentos, pensamentos geram palavras, palavras geram ações, ações geram resultados que vão ser bons ou ruins. Vai depender muito do tipo de imagem e do tipo de ação que você vai ter. Inclusive, a gente fala com mais detalhe nisso numa mensagem que eu tenho gravado aí no YouTube, renove a sua mente e viva. Os seus pensamentos, eles podem escravizar você. Seus pensamentos podem levar você à destruição, o desejo de suicídio como solução, pensamentos que podem levar também você a Deus. Você escolhe. Então, o pensamento, e o que ajuda muito isso? É o alimento que a gente tem. O que você come? A palavra do Senhor? Ou fica só comendo conversa fiada? Pessoas que passam o dia inteiro, levantam desde cedo até a hora de dormir, às vezes dorme com ele, com o celular, só se alimentando de porcaria. Ora, vai ser difícil ter um pensamento que não seja maligno. A segunda porta, a porta dos olhos. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 22 a 23, nós lemos: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. O próprio Jesus dizendo isso. Então, veja bem, nesse tempo, eu creio que a pandemia ela ajudou muitas pessoas numa coisa, a ficarem viciadas nas redes sociais. E o problema não é o uso das redes sociais, é o mau uso das redes sociais. É usado naquilo que não agrega nada, não agrega benefício espiritual. Ele tem que ser edificante, consolador, ele tem que ser algo que traga alguma bênção para você. Então, se você está com uma pessoa que ela não agrega nada para você, claro, se você estiver ajudando uma pessoa, ela não vai agregar nada mesmo, não tem problema. Mas se você está ajudando, é diferente. Mas eu digo de pessoas, em geral, que você gasta tempo, seja quem for, ela não te agrega nada. Ora, se ela não te agrega nada, ela provavelmente vai estar sugando você. Então, isso é um prejuízo para você. O que você anda vendo? Segundo Jesus, revela-se o que está dentro de você, a luz ou trevas. Bom, até aproveitando aquele exemplo que eu dei. Então, o que você anda vendo? O que te atrai? Então, você sabe se dentro de você tem luz ou não. Então, quando eu já, no vídeo que eu falo sobre principados, eu mostro na Bíblia, né, que o Belial é o principado hoje que trabalha com as redes sociais, especialmente no lado da destruição da vida sexual, da santidade do ser humano. Aquilo que ele fez em Sodoma e Gomorra. Hoje ele usa as redes sociais. Na época ele não tinha. E ele conseguiu. Imagina hoje com as redes sociais como é que ele está destruindo casamentos, famílias. Aliás, o WhatsApp está aí, né? Eu já tive a triste experiência de ter que ajudar famílias, né, casais envolvidos em escândalos sexuais e tudo pelo WhatsApp, o famoso Zap Zap. A porta dos olhos, ela alimenta a mente. Você pode estar com a palavra de Deus. Então, o que você anda lendo, assistindo, vendo, isso tudo vai fazer diferença. 1 João 2,18, o apóstolo João escreve: porque tudo que há no mundo, então ele fala assim, tudo o que há no mundo, ele não pôs vírgula, tá? A concupiscência da carne, quer dizer, os desejos da carne, a concupiscência dos olhos, então aquilo que os seus olhos estão vendo, que estão, né, ver, quer, né, compras online, então quanta compra desnecessária, né? E a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo, né? Então, a soberba, porque você compra, faz e tem, você esnoba para todo mundo que tem, que faz, que é, essa soberba, ela não vem do Pai Celestial, ela vem do outro cara lá. O que os olhos não veem, o coração não sente. O que você anda vendo atualmente? Jesus poderia
ver junto com você? Ele poderia assistir o que você anda assistindo? Senhor, senta aqui, por favor. Senta aqui, vamos ver juntos. Dá para falar isso? Ou será que tem um outro cara assistindo com você? O diabo, ele anda vendo a maior parte das coisas que as pessoas têm visto, porque as pessoas veem o que é dele. Se os seus olhos forem bons, toda a sua vida será iluminada pelo Espírito Santo do Senhor. Se os seus olhos forem maus, você será sempre atraído pelo pecado e por coisas proibidas. Em Mateus 18:9, o Senhor Jesus fala: e se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que tendo dois olhos serem lançados no fogo do inferno. Né? E a gente fala que não tem inferno, mas o Senhor Jesus não pregou isso, não. Mas ele diz que é melhor, né? Arranca o olho, se é ele que está o problema. Mas o problema começa também no coração. Mas estamos vendo que essa porta aí pode ser brecha. E brecha que atrapalha. Então, normalmente, a gente se posiciona melhor no jejum. Então, isso deve ser aprendido para o nosso dia a dia. A terceira porta, a porta dos ouvidos. Em Lucas 8:8, nós vemos assim: e outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto a 100 por 1. Dizendo estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os nossos ouvidos podem ouvir. Eles podem ouvir heresia. O herege julga que descobriu a verdade, né? Sempre aquelas novidades. Não, isso aqui não é assim. A igreja foi enganada por 2000 anos. Esse papo, essa conversa, o Espírito Santo jamais iria deixar a igreja enganada. Tem aqueles que preferem acreditar em mentira. Os nossos ouvidos, eles podem ouvir fofoca, mentira, fuxico, maledicência, mas também podem ouvir coisas do Senhor. Então, por isso que eu falo de gente com agrega. Você está num grupo. Eu, particularmente, se estiver num grupo que começa a falar mal da vida dos outros, fofocar, eu me retiro dali, porque não vai me agregar nada. Não vai me agregar nada. Muito pelo contrário, vai me desagregar coisas, né? A tendência é você estar ali ou você vai discutir. Eu falo, gente, com licença. Porque eu não tenho tempo a perder. O nosso tempo deve ser bem aproveitado. Aproveitar bem o nosso tempo é muito importante. E quando a gente aprende coisas espirituais que vai agregar na nossa vida, que a gente vai conduzir a vida, conduzir a família, o casal, isso é maravilhoso. Vai compartilhar com os amigos, isso é maravilhoso. Isso sim a gente deve aproveitar. Romanos 10:17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ouvir coisas que destroem sua fé. Comentários de reclamações, de fracasso, de derrota, de desânimo, de vontade de se suicidar, muitas coisas, né? Quando a gente está ajudando uma pessoa, então a gente tem que ter o ouvido para ouvir e aconselhar. Isso é importante. Apocalipse 3:22, o Senhor diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, ele está orientando, dizendo o caminho a seguir. Enquanto muitos estão apenas preocupados com as coisas dessa vida, mas Deus está mostrando fundamentos mais importantes. O que você ouve e de quem você ouve te mata ou te dá vida? Se você passa o tempo ouvindo músicas do mundo, das coisas que há no mundo, você vai colher destruição. Se você passa o tempo ouvindo músicas espirituais, ouvindo mensagem da palavra de Deus, renova a fé. Os ouvidos, eles assim estão preparados para ouvir a voz do diabo. Eva foi seduzida pelo diabo, dando-lhe ouvidos. Abriu a porta. É assim que começa a sedução do pecado em nossas vidas, as cantadas que o diabo dá. Ele é o mestre da sedução, diz a palavra. O grande sedutor. Então, ele é o mestre da sedução. Quarta porta. A porta da boca. A boca pode ser um depósito de maldição ou bênção. O apóstolo Tiago, no capítulo 3, versículos 6, 8 e 10, ele diz assim: a língua também é um fogo. Como um mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza. E é inflamada pelo inferno. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal, peçonha veneno de cobra. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Sua boca pode liberar palavrões, xingamentos, reclamações, fofocas, fuxicos. Isso enfraquece o seu espírito e deixa os desejos carnais à flor da pele. Caminho preparado para o pecado. A boca revela o depósito que está guardado no seu coração. E isso o Senhor Jesus foi bem claro, né? Em Mateus 15, 16 e 20, ele diz: Jesus, porém, disse:
Até vós mesmo estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procede os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, a fornicação, os furtos, os falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Salmo 39:1, Davi ora, eu disse, guardai os meus caminhos para não pecar com a minha língua, guardarei a minha boca com um freio, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Às vezes é melhor exatamente tomar essa postura. Nós não vamos falar muito de boca, porque nós temos já uma das mensagens em que nós falamos a poder em suas palavras. Ali a gente fala bastante sobre a boca. Quem não assistiu ainda deve aproveitar e não perder essa oportunidade. A quinta porta, a porta do coração. Provérbios 4:23, um versículo que eu gosto, já preguei várias vezes, estou sempre falando sobre ele por causa da importância. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Essa é a porta principal por onde o mal entra em nossa vida. E muitas vezes nós nem percebemos. A inveja, porque essa irmã tem... A gente poderia dizer assim, por que essa irmã tem, não sendo fiel a Deus, ou esse irmão tem, não sendo fiel a Deus, e eu sou fiel e não consigo ter? Então a gente justifica os nossos sentimentos ruins, da inveja, né? Mas por que aquele lá tem? Puxa vida, mas tem que ser relaxado, não ora, pouco vem ao culto, passa a vida com coisa do mundo, lá Deus abençoou ele, por que eu não? Provérbios 23:17 diz, não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia. Então ele já está falando, não tenha inveja dos pecadores. O orgulho, por isso muitos casamentos se acabam, e se comete adultério com outros novos casamentos. Mateus 19:7-8 nós lemos, disseram-lhes, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele, falando Jesus, né? Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. A mágoa, o ressentimento, a ingratidão, a cobiça, o desejo, né, da mulher ou da mulher do próximo ou do marido da próxima, os adultérios dentro da própria igreja, pastores nessa situação, né? Mesmo com Cristo em nosso coração, o mal entra. 1 Pedro 3,15 nós lemos, o apóstolo Pedro orienta, antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Receba a palavra do Senhor num novo coração. Então é muito importante a gente proteger também o nosso coração. Ali estão os sentimentos, a dificuldade de perdão, né? A gente vê que tantos problemas, e aí há aquela dificuldade em se perdoar, seja o marido, a mulher, a esposa, o marido, o filho, alguém, vizinho, sei lá, qualquer pessoa, né? Atos 16:14, nós vamos assim. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Que coisa linda. O Senhor abriu o coração. Então a porta estava aberta para a palavra do Senhor. Ezequiel 36:26, nós lemos, dar-vos-ei coração novo, e porei dentre vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Mas o diabo aprecia arrebatar a palavra dos corações. Lucas 8:12, nós lemos Jesus explicando, aqui caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Venha seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. Essa palavra no original significa salvos, pode ser também curados. Então, às vezes, nós ouvimos a mensagem, entendemos, aprendemos, mas o diabo consegue tirar, distrai, põe em outras coisas, e a gente acaba descrendo, acho que não é para mim, isso não sei o quê. E aí, quando a gente vê, nós estamos na mesma situação que antes. Por quê? Porque ele conseguiu tirar do nosso coração a palavra do Senhor. Muitos corações estão longe de Deus. Mateus 15:7-9, nós temos assim, o Senhor Jesus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Muitos procuram ouvir pregadores e pregações que agradam suas cobiças materiais e carnais, só pensam nas coisas dessa vida, quer dizer, se pregou qualquer coisa que libere ele para fazer o pecado, esse é bom pregador. Agora, a palavra de Deus não é assim, né? Por isso que Jesus chamava de hipócritas, né?
Em Mateus 5:8, Jesus, falando das bem-aventuranças, ele fala, olha só como é importante a porta do coração. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os limpos, há uma tradução que fala puros. A palavra cátaros pode dizer tanto limpos como puro. Os puros, os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Essa é a batalha. Então, mas eu aceitei Jesus, tá, mas se você não nasceu de novo, você não tem um coração limpo. Não querem ouvir sobre o reino de Deus, Jesus é o Senhor, obediência ao Senhor de coração. Aí entra a questão, né? Jesus fala em Mateus 11, 29 e 30. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então ele fala manso e humilde de coração, é o discipulado de Jesus. Nós devemos ser discípulos dele. Para ser discípulo tem que ser imitador de Cristo. Fazer discípulos e a vida contra o pecado. Em Efésios 6, 5, 7, Paulo escreve assim, grande apóstolo do Senhor. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor na sinceridade de vosso coração como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como o Senhor, ao Senhor e não como aos homens. Então, os próprios apóstolos nos colocam muita importância do quê? Do coração. Essa porta é a mais importante. A sexta porta é a porta das mãos. Essa porta também é importante. Mateus 18:8, Jesus diz: portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés seres lançado no fogo eterno. Né? Jesus falava assim, o evangelho de Jesus, mesmo se viesse pregar aqui nos nossos dias, a maior parte dos crentes não iam querer ouvir, nem igreja. Porque olha as pregações, como o Senhor pregava, era uma pregação dura, não tinha esse negócio de ficar paparicando ninguém, não. Mateus 5:30, ele fala assim, e se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Vocês viram quantas citações do Senhor já citei aqui, ele fala de inferno? Não tem como negar isso, né? O que você anda fazendo com a sua vida, com o seu dinheiro, com tudo que Deus te deu? Em Provérbios 17:16, ele diz assim, Salomão nos diz, de que serviria o dinheiro na mão do insensato para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento? Então ele questiona, muitas vezes o dinheiro é usado para tanta coisa, nós não usamos para as coisas corretas, não é? Às vezes o sujeito, ele gasta um dinheirão, mas um dinheirão, vai lá em lugares, há muitas lojas, shoppings, tem muitas lojas que os donos são da nova era, bruxos, e eles, com esse dinheiro que se gasta lá, eles trazem os seus palestrantes, né, que vêm aí grandes feiticeiros de fora, aí o sujeito chega na igreja e ele não tem R$1, não quer dar R$1 de oferta. Ele gasta dinheiro com obra do diabo, atendendo aos seus desejos, né, porque teve lá com a família, tudo, mas ele não ajuda. Então, às vezes, a gente precisa pensar, né, aparece uma pessoa com necessidade, pessoas precisando, ele também fecha a mão, mas ele gasta com essas coisas. Então, é onde entra isso aqui. De que adianta dinheiro na mão do insensato para comprar sabedoria, visto que ele não tem entendimento? Salmos 18:20, Jesus diz, retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Então, o salmista está dizendo que Deus vai recompensar também pela pureza das mãos. Deus usa as nossas mãos. Em Atos 19, 11 e 12, nós lemos, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E Deus, pelas mãos de Paulo, o que anda sendo feito com as suas mãos? Né? Quantas mãos não fazem nada na obra de Deus? Né? Que triste. Fazem para o mundo, para si, mas na obra de Deus, não, aqui não, diz Deus pelas mãos de Paulo. Agora tira Paulo, Paulo já está com ele. E Deus pelas mãos, pela tua mão, ele está fazendo o quê? O que ele está conseguindo fazer com as tuas mãos? As mãos de muitos se fecharam para a obra de Deus. Aí eu já falei isso aqui,
Esse texto é grande, mas a gente lê em Atos 5, do versículo 1 a 11, em que Ananias e Safira, aquele casal, eles decidem, de comum acordo, que eles iriam vender o terreno, porque era comum na igreja primitiva, eles vendiam as coisas para ajudar na obra. O que eles faziam? Eles davam 100%, não era dízimo, eles davam 100%, eles vendiam, davam total. O Ananias e Safira, eles acharam, provavelmente, devem ter achado que ficaria chato eles não darem nada, porque eles tinham posses. O que eles decidiram? Vamos fazer o seguinte, a gente vai vender, mas em vez da gente dizer que vendeu por tanto e dar o valor total, a gente fala menos e entrega menos. Aí combinaram entre eles lá, né? Isso aí no quarto lá, então, tipo assim, vamos vender, vamos dizer que a gente vendeu por 100 mil. Vamos dizer que a gente vendeu por 50, a gente dá os 50 mil e retém 50. Concordaram. E chega lá. Uma coisa triste, né? De não ver a necessidade disso aí. Pedro fala assim para ele. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, não seria teu? Ficasse com o terreno e vendido não estaria no teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio e abriu essa porta? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E aí o que acontece? O Ananias caiu, expirou, ele caiu morto. Aí chega a esposa dele, estava alinhada com o marido, lá chega o apóstolo. O apóstolo ali estava como pastor. Perguntou, a mulher também mentiu. Quer dizer, os dois eram mentirosos. Além de gananciosos, de avarentos, eram mentirosos. E mentiram de novo. Quer dizer, achando que mentindo, estava mentindo para o homem. Você não está mentindo para o homem, você está mentindo para Deus. Mentiu para o Espírito Santo. E o que aconteceu? Morreu também. Pelo menos assim, morreram juntos, foram enterrados juntinho, né? E foram juntinho também, né? Porque nessa situação não vai para o céu, né? Então, não há necessidade disso. A gente não deve fazer as coisas dessa maneira para Deus. É melhor não fazer nada mesmo. Fazer mal feito é melhor não fazer nada. Lucas 12, 20, nós lemos assim. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Então ele faz isso, o que a gente está fazendo nessa vida, para quem será? Você vê Romanos 16, o apóstolo Paulo cita bastante cristãos, o que fizeram, que coisa linda. Né? 1 Coríntios 16. Se a gente olhar, né, vários textos da Bíblia citam pessoas que fizeram na obra do Senhor. O que poderia dizer se fosse colocar pelo que você anda fazendo na obra do Senhor, no dia que você partir daqui, o que vai poder colocar lá? O que você fez? As obras, a única coisa que vamos levar dessa vida. Eu sempre costumo dizer isso. Você já viu seguindo um caminhão de enterro, um caminhão de mudança, levando todos os bens da pessoa? Mano, os instrumentos, tudo que tinha. Não tem, né? Nem o dinheiro, nem o caminhão do banco, lá da Brinks, né? Com segurança, levando dinheiro também não leva nada, né? A única coisa que nós levamos são as nossas obras. Paulo fala em 1 Timóteo 6,7, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Em Apocalipse 14:13, o apóstolo João escreve, e eu ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. As suas obras. E a última porta, a porta dos pés. Onde você costuma frequentar, andar, passear, pode te fazer cair nas drogas, nas bebidas alcoólicas, na prostituição, no crime, todo tipo de pecado. Provérbios 1, 10 e 15, ele diz, filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Guarda das suas veredas os pés. Quais são os seus locais preferidos? Provérbios 4, 26, 27 diz, pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Então fica o pessoal, né? Aqui a gente poderia até fazer uma analogia. Ah, não, eu sou de esquerda, eu sou de direita. Não, nem para a direita e nem para a esquerda. Seja do Senhor. Eles também revelam o estado do seu coração. Você deve andar guiado pela palavra de Deus. Esse é um versículo maravilhoso. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você deve cortar do caminho que te faz tropeçar. Marcos 9, 45, 46, Jesus diz, se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os dois pés, seres lançados no inferno, de onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga.
Está aí Jesus falando de inferno de novo. Estar em ambientes ou com pessoas que te possam influenciar para o mal, gente rebelde, satisfeita, fofoqueira e todo tipo, né, corrupta. Essa porta o diabo também gosta muito de usar. Em 1 Coríntios 10, 12, o apóstolo Paulo escreve: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Então, se a gente olhar, a palavra de Deus, ela nos orienta muito para fechar todas essas portas. Provérbios 12, 13 e 20 diz: o que anda com sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Provérbios 6, 16, 19, ele diz, encerrando as citações: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Então ele fala aqui 6 coisas: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam para correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Quase todas as portas estão só nesses versículos aí. Então, as 7 portas por onde pode entrar o mal nas nossas vidas: a porta dos pensamentos, a porta dos olhos, a porta dos ouvidos, a porta da boca, a porta do coração, a porta das mãos e a porta dos pés. Cada um de nós deve estar atento a isso. O texto inicial que eu comecei dizendo, né, Apocalipse 3:20, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Está aí, entrega a palavra. São essas portas que a gente deve aprender a vigiar bastante. A essa altura, esse horário da noite, acredito que a maioria já fechou as portas, né? Tá tudo fechado as portas de casa. Por quê? Pode entrar quem a gente não deseja. Então é bom fazer isso espiritualmente também, porque existe um outro que inspira esses ladrões que pode entrar espiritualmente nas nossas famílias. Vamos estar orando então. Pegue então os seus pedidos. Olhe para eles, foque com muita fé, enquanto nós dirigimos a oração. Pai Celestial, nós estamos orando agora a oração da fé. Vários dos nossos irmãos estão podendo acompanhar online, outros receberam uma mensagem depois. Mas estamos focados, Senhor, ó Deus, nesse tempo de jejum. É o 9º dia. Estamos batalhando, meu Deus. É um tempo de consagração. Estamos recebendo a Tua palavra, iluminando todo o nosso ser com essa mensagem e gastando tempo, Senhor, nas nossas vidas, com os nossos alvos, os nossos objetivos, sejam eles propósitos desse jejum, sejam eles espirituais, de dons, de ministério, na família, no casamento, sejam de questões de libertação física, cura de enfermidades, problemas financeiros, problemas pessoais, de ansiedade, de angústia, de depressão, não importa o problema. Nós entregamos a Ti, Senhor, e eu quero apresentar mais uma vez as 21 pessoas, os 21 servos e servas, os Teus filhos e filhas, que estão clamando nesse tempo de jejum coletivo, é um clamor coletivo na Tua presença. Abraão Israel Rodrigues da Silva, Alberto Rodrigues da Silva, Arnaldo Rodrigues da Silva, Bruna Galon, de Santa Catarina, Catarina Augusta de Andrade Rodrigues da Silva, Cícero Wilson de Jesus Vitor, Cláudia Aparecida de Paula da Silva, Cláudia Regina Ferreira, Cleusa Francisco Damasceno, Daniele Francisco Damasceno Arantes, Elisandra Costa Nunes, Elisângela Liliane de Souza Leite, Elismara de Souza, Everton Fabiano de Souza, Fabrício Galon, de Santa Catarina, Firmino Rosendo, Giovana Francisco Damasceno, João Luiz Buzolin, Jonathan William da Silva Rocha, Joyce Camila de Oliveira Souza, Leonilda dos Reis Vitor, Luciene Carvalho, de Portugal, Maria Lucier de Jesus Rosendo, Mauro Ângelo Andriotti, Renata Placidelli Araújo, Suzana da Silva Antônio, Suzana Matias Rodrigues e Wanda Maria Rodrigues da Silva Gonçalves. Pai, estão entregues todos esses nomes. Senhor, nós estamos unidos em nome de Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo nesse tempo de consagração. Ó Deus, clamando uns pelos outros, para que o Senhor esteja abençoando
respondendo às nossas orações, ó Deus, e alcançando as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem, então antes da bênção final, parabéns, você já chegou ao 9º dia. Devagarinho, né, nós vamos vendo que o nosso tempo vai passando e nós estamos nos alimentando. O nosso alimento é espiritual. Então, não se esqueça que amanhã, às 21 horas, estaremos aqui no nosso 10º dia. Passa rápido, mas nós estamos caminhando nesses objetivos. Então, receba aí a bênção apostólica e a bênção sacerdotal. Inclusive, sobre a bênção sacerdotal, nós temos um dia das ministrações que já estão aí para todos. Inclusive, tem um vídeo também meu gravado anteriormente. Receba, então, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado pela paciência, por esse compromisso com Cristo e com os irmãos. Estarmos reunidos em lugares diferentes, cada um na sua casa ou talvez em outro ambiente, mas estamos recebendo e dando bênçãos. Porque, como eu sempre tenho falado, a gente quando busca as coisas diante de Deus, você quer aquilo, você deve ter em mente o seguinte: primeiro propósito, glorificar a Deus, sempre. Segundo, que a gente vá abençoar outras vidas. Nesse caso, nós estamos orando uns pelos outros, estamos nessa comunhão, porque o nosso jejum também não é só por nós oramos em favor dos irmãos. Então, nós só falamos, Senhor, nós vamos glorificar o teu nome, e estamos abençoando, pelo menos, no mínimo, são 28, então eu estou abençoando 27, então cada um está abençoando 27, a nossa participação e todo o nosso esforço, amém? Então, isso que é importante. Também vi aí chegando aí o Mauro Andriotti, né? A Liliane, que Deus esteja abençoando a todos. Então, é assim que é importante e é assim que nós concluímos o nosso 9º dia. Então, parabéns até aqui. Você tem sido mais que vencedor. E é isso que é importante a gente ter. O compromisso, ele acima de tudo é um compromisso que nós assumimos com Cristo. E nós sabemos que nós só vamos ser abençoados. Vamos abençoar e vamos ser abençoados. Abençoando e abençoado. Abençoando e abençoado. Abençoado e abençoando. Então, abençoado. Muito obrigado. Abençoada. Muito obrigado. E é na bênção que nós estamos encerrando. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui eu encerro a nossa transmissão. Amanhã eu aguardo vocês, 21 horas. Você sabe que com a graça de Deus, a gente tem conseguido ser pontual. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.